Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai falar sobre Gota d'Água, do Chico Buarque. Mas antes eu queria comentar um pouco pra vocês o porquê de eu ter relido esse livro agora. Eu já queria reler ele esse ano porque eu fui ver a peça, uma adaptação chamada Gota d'Água Preta, na qual todo o elenco é negro. Então foi muito massa, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. E aí quando o Chico Buarque ganhou então o prêmio Camões, eu fiz um vídeo aqui pra vocês, eu vou deixar aqui nos cards, e eu comentei um pouquinho de cada livro. Eu já li a maior parte da obra do Chico Buarque, tanto os romances quanto as peças de teatro. O teatro do Chico é um pouco mais difícil de encontrar. Esse livro, por exemplo, aqui é da Civilização Brasileira, existe uma edição mais nova, mas outros livros do Chico não se encontram com tal facilidade. Essas peças são todas de sebo. A minha edição está aos pedaços com durex colando ela, pra você ter uma noção. Se vocês tiverem disponível, quiserem se desfazer de uma edição de Roda Viva, entrem em contato comigo, eu estou procurando para esse projeto, porque o Nicolas, do canal As Zorras Muertas e Outras Zorras, comentou no meu vídeo do Chico, falou assim, e que tal se a gente lesse juntos essa obra e fizesse vídeos? E eu topei. Então a gente vai postando aí, eu não vou ficar dando datas pra vocês não ficarem me cobrando, isso aqui também é diversão. Mas eu vou fazer uma playlist com os meus vídeos e o do Nicolas. Então esse vídeo vai estar nessa playlist, vocês podem ficar de olho nela, né? Ainda não sei como vai se chamar, mas vai estar por aqui em algum lugar. E aí também sigam o Nicolas produz um conteúdo muito bom aqui no YouTube. E esse é mais um, né, conteúdo pra essa boa lista aí do Nicolas. E decidimos começar por Gota d'Água. Não tem muita explicação não, assim. A gente decidiu começar pelas peças, eu sugeri começar por esse, até por causa dessa minha vontade de reler. E quando a gente vê essa capa, a gente tem aqui, ó, assassinou os 2 filhos e se matou. Então é muito interessante porque nessa peça, que não é só do Chico Buarque, mas também do Paulo Pontes, né, escrito em conjunto, a gente primeiro já se livra daquela coisa pós-moderna que é o spoiler, né? Porque se as pessoas realmente tivessem problema com spoiler, ninguém mais assistia Romeu e Julieta, né? Sempre digo isso. E no próprio prefácio, os dois, né, o prefácio é assinado em conjunto, falam sobre a inspiração que esse livro tem na tragédia grega Medea. O Odovaldo Viana Filho sugere, então, essa tragédia grega como inspiração para algo que o Paulo Pontes e o Chico Buarque já queriam falar a respeito. E sobre o que eles queriam falar a respeito? Esse livro é escrito em 1975, em meio à ditadura militar, durante o governo Geisel. E eles queriam falar exatamente sobre o fato de que a política liberal e capitalista que vinha sendo implementada no Brasil estava criando uma distância muito grande entre pobres e ricos. A gente sabe disso até hoje. Esse vão se abriu ainda mais. O Brasil é um dos países com a maior desigualdade entre classes sociais. Isso acontece porque existe uma má distribuição de renda que se torna insustentável, né? A gente tem uma parcela minúscula da população, se eu não me engano, 1% da população brasileira é responsável por quase metade da riqueza nacional. Então, é uma questão desesperadora. E como Chico e Paulo Pontes decidem fazer isso aqui? Eles reescrevem uma Medea carioca. E eles não nem sequer escondem, eles dizem isso no prefácio. E o que acontece é o seguinte: Jazão e Joana são um casal e eles se separam pouco antes do livro começar. O livro começa com a Joana já devastada com o término desse relacionamento, e o Jazão escreveu um samba, que é o Gota d'Água, que se eu tiver coragem vai estar no comecinho desse vídeo cantando um trechinho, porque eu sou péssima cantora, mas você consegue encontrar no Spotify. E aí o Jazão escreve esse samba, vai ficar famoso, larga a Joana e vai se casar com a Alma, que é a filha do Creonte.
Só que Jazão e Joana e os vizinhos e as vizinhas que aparecem nessa história vivem na Vila do Meio-Dia. Quem construiu as casas da Vila do Meio-Dia é o Creonte. E o Creonte cobra o aluguel de forma abusiva em cima desses moradores. Então a gente tem dois núcleos de história. A gente tem as mulheres, principalmente ao redor da Joana, com essa questão do término, cuidando da Joana e das crianças. E a gente tem também a impossibilidade que os moradores da vila têm de pagar as prestações da casa própria. E é muito interessante porque logo no começo tem uma conversa entre o Chulé e o Egeu. O mestre Egeu é um homem mais velho, muito respeitado na vila, né? Ele tem sua casa própria, ele não paga a prestação, mas ele conversa muito com o pessoal ali. Ele é o que dá os conselhos e ele dá a cara a tapa dele pelos outros. E aí tem uma conversa bem aqui no começo, em que o Chulé tá conversando com o Egeu e falando que não deu pra pagar a prestação. E o Chulé diz: falei de novo a prestação da casa. Mas pela minha contabilidade, pagando ou não, a gente sempre atrasa. Veja, o preço do cafofo era 3. 3 milhas já paguei. Quer que comprove? Olha os recibos. 100 contos por mês. E agora ainda me faltam pagar 9. Com 9 fora, juros, dividendo, mais correção, taxa e ziriguidum. Se eu pago os 9 que ainda estou devendo, vou acabar devendo 81. Que matemática, filha da puta. E depois ele pergunta: eu não sei o que fazer, mestre Egeu. Ou eu pago a prestação da casa, ou eu como. O que faço? E o mestre Egeu diz: coma. Coma. E é sensacional, porque o mestre Egeu vai trazer aqui, vai mostrar pra eles que realmente estão sendo injustiçados. Vai falar: priorize sim a sua vida, não priorize o pagamento da dívida, porque essa ideia moralista de pagar uma dívida na qual na verdade você está sendo extorquido não traz nada, né? Pelo contrário, é um jeito de tirar completamente a dignidade humana. E aqui o mestre Egeu é muito massa porque ele vai articular então essa revolta contra o Creonte. E ele diz assim: pois eu vou te dizer, se só você não paga, você é um marginal, definitivamente. Mas imagine só, se um dia, de repente, ninguém pagar a casa, o apartamento, a vaga, como é que fica a coisa? Fica diferente. Fica provado que é demais a prestação. Então o seu Creonte não tem solução. Ou fica quieto ou manda embora toda a gente. Cachorro, papagaio, velho, viúva, filha. Creonte vai dizer que é tudo vagabundo e vai escorraçar sozinho todo mundo. Para isso precisa ter outra virilha, não é? Então aqui ele está falando sobre a capacidade coletiva que eles têm de fazer com que as dívidas e os pagamentos que serão feitos no Vila do Meio-Dia tem, né, com a coletividade agindo em prol do todo, não de forma individual. E ele também fala aqui como a gente tem essa questão de marginalizar aqueles que não pagam, independente. Então, assim, em vários momentos tem... Fala assim: ah, mas eu já paguei o valor total da casa. Ah, mas você se comprometeu. Ah, mas é compromisso. Gente, que compromisso? É extorsão, sabe? Então, o mestre Egeu tem esse papel aqui de ativar as mentes e de tentar fazer uma ideia coletiva. E aí a gente tem também uma outra parte, que é uma parte que acontece fora da Vila do Meio-Dia, que é dentro da nova casa de Alma e Jazão. O Creonte está mobiliando um apartamento lindo, com vista para o Cristo e tudo mais, para que a filha dele se case com o sambista. Ele, várias vezes, em monólogos, rechaça, né, o fato de Alma ter escolhido um sambista, um mero sambista. E ele tenta falar pro Jazão que ele vai herdar, então, a fortuna da família e que ele tem que aprender a administrá-la. O que acontece é que ele manda várias vezes Jazão em incursões na Vila do Meio-Dia para fazer o jogo sujo, para que pelo emocional ele ganhe. Mas o Egeu é irredutível, né? Ele fala: fica aqui com os teus, entende como funciona, não te esquece de quem tá com você e sempre esteve, né? Não se faça de meninos de recados. E nisso vai se criando uma hora ali de treta, porque a Joana maldiz o Creonte, né? Nos becos, nas esquinas, no terreiro, nas ruas. E aí o Creonte começa a dizer que vai expulsá-la, que vai tirá-la de lá. Manda o Jazão ir em seu lugar, fala com ela antes, não funciona. Joana é mulher firme, é mulher teimosa.
E é muito legal porque ele fala várias vezes, o Jazão fala várias vezes os motivos pelos quais ele terminou com a Joana e ele vai mentindo todo o livro. E aí tem um momento em que ele realmente fala. Ele fala, você quer saber mesmo o porquê eu te abandonei? Ele fala assim, você é viagem sem volta, Joana. Agora eu vou contar pra você, sem rancor, sem sacanagem, porque é que eu tinha que te abandonar. Você tem uma ânsia, um apetite que me esgota. Ninguém pode viver tendo que se empenhar até o limite de suas forças sempre, pra fazer qualquer coisa. É no amor, é no trabalho e na conversa. Você me exige inteiro, intenso, pra tudo, caralho. Tinha que olhar pro céu pra dar bom dia, tinha que incendiar a cada abraço, tinha que calcular cada pequeno detalhe, cada gesto, cada passo, que um cafezinho pode ser veneno e um copo d'água, copo de água raiz. Só que, Joana, a vida também é jogo, é samba, é piada, é risada, é paz. Pra você não, Joana. Você é fogo, está sempre atiçando essa fogueira, está sempre debruçada pro fundo do poço, na quina da ribanceira, sempre na véspera do fim do mundo. Pra você não há pausa, nada é lento. Pra você tudo é hoje, agora, já. Pra você não há esquecimento, não há descanso, nem morte não há. Pra você não existe dia santo e cada segundo parece eterno. Foi por isso mesmo que eu te amei tanto. Porque, Joana, você é um inferno. E é com essa força que a Joana tem que ela rebate o Jazão o tempo todo. E nessa parte é muito legal, porque assim, em todas as vezes que o Creonte vai debatendo com o Jazão fica perdido porque ele é um homem da classe baixa, da classe trabalhadora, que está sendo enredado pela narrativa criada pelo patrão. E ele tenta argumentar, muitas vezes ele tenta, você vê um pouco da boa intenção, apesar de ele ser completamente tapeado ali. E aí a Joana responde, só que essa ansiedade que você diz não é coisa minha não, é do infeliz do teu povo. Ele sim que vive aos trancos, pendurado na quina dos barrancos. Seu povo é que é urgente, força cega, coração aos pulos. Ele carrega um vulcão amarrado pelo umbigo. Ele então não tem tempo, nem amigo, nem futuro que uma simples piada pode dar em risada ou punhalada. Com a mesma garrafa de cachaça, acaba em carnaval ou desgraça. É seu povo que vive de repente, porque não sabe o que vem pela frente. Então ele costura fantasia e sai fazendo fé na loteria, se apinhando e se esgolando no estádio, bebendo no gargalo, pondo rádio sua própria tragédia, a todo volume, morrendo por amor e por ciúme, matando por um maço de cigarro e se atirando debaixo do carro. E aí a gente tem esses conflitos o tempo todo, até que a gente culmina na parte final em que assassinou os 2 filhos e se matou, que é a grande parte trágica, que também acontece em Medéia. Assim, acaba com a cena do Jazão vendo os corpos dos 3 mortos. O que a gente pode falar sobre esse livro é que fica muito clara a intenção dos autores de que ele é uma contranarrativa à ideia de que, de alguma forma, esse sistema que a gente vive vai funcionar. Esse sistema que hoje é um sistema capitalista, neoliberal e autoritário. Hoje autoritário não tanto quanto na ditadura militar, mas autoritário também. E ele mostra como funciona as estratégias, Então tem uma hora que o Creonte dá uma ludibriada na Vila do Meio-Dia no pessoal que vai reivindicar algumas questões, vai falar da Joana, ele ludibria eles, deixa eles felizes, e aí na hora que eles falam, não, mas a Joana não aceita discutir. Mas aí todo mundo tá tão feliz que conseguiu você, uma parede de azulejo na vila, um campinho de futebol que vai ser colocado, né? Esse tipo de opioide, né? De disfarce. Vamos construir uma ponte ali, vamos dar uma ajeitada naquela rua principal e não se constroem políticas públicas e não se revê a taxação em cima de qualquer coisa que seja. E aí você vai ludibriando porque as pessoas ficam felizes com aquilo e aí se esquecem da Joana. E Joana sozinha não é ninguém. Joana é apenas uma pobre na Vila do Meio-Dia. Se a coletividade lutasse por Joana, seria diferente, mas não lutam. Quando eu vi Gota d'Água Preta no teatro, eu gostei muito. Primeiro porque, assim, eles acabaram politizando no sentido de... Ela já é uma peça muito politizada, mas atualizando a parte política.
tristemente a gente vê que essa peça é muito atual, mas eles acabam colocando nomes, eles começam a fazer brincadeiras, eles falam de Marielle, eles falam do Bolsonaro. Então é uma peça que é bastante já contemporânea e que eles apenas deram nomes aos bois. O que é muito interessante é que neste livro a gente não tem realmente nenhuma descrição dos personagens, porque é claro, né? Acho que a gente poderia deduzir como eles seriam, né? E acaba que muitas adaptações no teatro fazem um elenco branco, completamente branco. O que não faz nenhum sentido, porque a gente sabe que a maior parte da população pobre periférica desse país é negra por causa de uma escravidão que nunca acabou, né? Uma escravidão que nunca teve políticas de inserção social e que por isso continua mantendo senzalas nas periferias e nas margens da sociedade. O que esse elenco fez foi se reunir para que todo o elenco fosse negro, trouxesse essa representatividade. Existem algumas brincadeiras muito bacanas que eles fazem. Tem um trecho na peça original que o Creonte fica chamando Jazão de Noel Rosa. Na peça, o Jazão pede para ser chamado por outros nomes de sambistas negros. Então ele pede para se reconhecer nessas pessoas, né? E foi uma peça que eu gostei bastante. Eu nunca tinha visto uma adaptação do Chico. E eu gostei também do fato de que eles fizeram belas cenas dentro do terreiro e trouxeram uma brasilidade sem igual. É triste que a gente consiga se identificar e se arrepiar tanto com esse livro em pleno 2019, né? São quase 45 anos aí da publicação desse livro. Eu não gostaria dessa identificação, não gostaria de enxergar isso, mas infelizmente é a nossa realidade. E eu acho que mais do que nunca essa peça tem que ser lida. Então procurem a nova edição, leiam, deem uma chance, esqueçam essa ideia boba de spoiler, esse livro vale a pena. Ele tem outras canções aí dentro, então é bacana porque você pode, quando você tá vendo, claramente, tipo, ele avisa assim, sobe a música e começa a tocar em tal coisa. E aí vem a letra sendo cantada, então você pode procurar as músicas do Spotify e eu vi, é muito gostoso, eu conheço as músicas do Chico, então eu já lia cantando, fazendo assim, né? A gente já se emociona, já imaginando aquele coro muito bonito. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no elenco dessa peça, eu não sei se eles ainda estão em cartaz, mas no Instagram você encontra como Gota d'Água Preta. Dê uma olhadinha também no vídeo do Nicolas, tenho certeza que vai estar muito bacana. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai estar aqui. A gente vai ter bem mais vídeos bem bacanas sobre os livros do Chico. E eles vão acontecendo aí nessa virada de ano. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.